Então vamos aqui a uma resolução de mais uma questão discursiva. Agora sobre direito administrativo, serviços sociais autônomos, sistema S. Né? E sempre quando a gente traz uma questão discursiva, para quem ainda não conhece o sistema aqui do canal, a gente traz uma questão discursiva baseada em jurisprudência recente, na legislação e na doutrina, certo? E a gente começa com a questão discursiva, certo? Depois a gente vai para o julgado, esse julgado recente, para o espelho, para o gabarito comentado e, por fim, o modelo de nota máxima de questão nota 10 que a gente tem que fazer para conseguir tirar 10 nessa questão. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a leitura do enunciado. Entidade integrante do sistema S ajuizou ação de ressarcimento contra empresa contratada para execução de obras em suas unidades operacionais, alegando superfaturamento nos valores cobrados. A irregularidade havia sido apontada em procedimento de fiscalização do Tribunal de Contas da União. No STJ, surgiu a controvérsia sobre a competência interna para julgamento da demanda. Se de turma integrante da primeira sessão, por envolver fiscalização do TCU e recursos de entidades paraestatais, ou de turma integrante da segunda sessão, por se tratar de relação contratual privada. Comando da questão. À luz do regime jurídico dos serviços sociais autônomos, do critério de fixação de competência interna no STJ e da jurisprudência recente, responda: A. Qual é a natureza jurídica da relação litigiosa? B. A fiscalização do TCU altera essa natureza jurídica? C. Qual a seção do STJ é competente para julgar a demanda e por quê? Limite até 30 linhas, valor 10 pontos. Bem, vamos descer aqui agora que a gente vai ver qual é esse julgado que a gente vai, que envolveu essa questão. É o conflito de competência 212.761 do DF, de 20 de maio de 2026. Certo? A questão jurídica central constitui em definir se a ação ajuizada por entidade do Sistema S com pedido de ressarcimento por superfaturamento em contrato de obras e serviços deveria ser julgada pelas turmas de direito público ou pelas turmas de direito privado do STJ. O contexto fático desse conflito de competência envolvia o contrato destinado à execução de obras em unidades operacionais das próprias entidades. A irregularidade havia sido apontada pelo TCU, o que gerou controvérsia sobre a eventual natureza pública da demanda. Aí está aqui a identificação do precedente e foi firmada a tese. Compete às turmas da segunda sessão do STJ o julgamento da demanda ajuizada por entidade do Sistema S, cujo objeto seja ressarcimento decorrente de contrato de fornecimento de serviços e obras, por se tratar de relação de direito privado. Isso aqui que é importante. Sistema S, serviços, contrato de fornecimento de serviços e obras, relação de direito privado. Fundamentos centrais. O Sistema S tem natureza jurídica privada. As contribuições que integram o seu patrimônio não transformam toda a controvérsia em litígio público. O contrato visava incremento do patrimônio próprio da entidade. Não havia discussão sobre lesão direta ao erário público. E o regime jurídico aplicável ao contrato era o Código Civil e não o direito administrativo. O STJ também destacou que a fiscalização do TCU, prevista no artigo 5º da Lei 8.443 de 1992, não altera a natureza jurídica da relação litigiosa. A competência interna do STJ deve seguir a natureza da relação, conforme o artigo 9 do RI-STJ, Regimento Interno do STJ. Ah, mas isso cai em prova? Cai em prova e cai no seu espelho, certo? Vai cair no seu espelho de resposta, como a gente vai ver daqui a pouco. Exemplo prático. Se, por exemplo, o Senai ajuizar ação contra a construtora para recuperar valores pagos a maior em obra
realizar em unidade própria, a demanda será de direito privado, ainda que o superfaturamento tenha sido apontado em fiscalização do TCU. Bem, feita essa introdução do julgado, vamos ao gabarito comentado. Resposta objetiva. Não. A fiscalização do TCU não transforma por si só uma relação contratual privada em relação de direito público. A competência é da segunda seção do STJ, porque a controvérsia decorre de contratos de obra e serviços regidos pelo direito privado. Só isso aqui de resposta é suficiente? Se você soubesse isso aqui? Não, não é suficiente, como a gente vai ver aqui na frente, que o espelho das bancas, eles apelam, eles pedem muita coisa, muita informação, pedem praticamente a ratio decidente inteira de uma decisão. Aqui deixamos o gabarito comentado para vocês. Não vou ler tudo, senão o vídeo fica muito extenso, certo? Mas vou ver aqui a pegadinha. A principal armadilha é concluir que a fiscalização do TCU desloca automaticamente a matéria para o direito público. O controle externo pode existir sem modificar o regime jurídico, certo? E essa aqui é a pegadinha da questão. Para a pontuação elevada, o candidato deve mencionar natureza privada do sistema S, distinção entre interesse público, controle externo e regime jurídico na relação litigiosa, a aplicação do artigo 9º do regimento interno do STJ, incidência do Código Civil, inexistência de lesão direta ao erário, competência da segunda seção, irrelevância da fiscalização do TCU para transformar a demanda em matéria de direito público. Tudo isso tem que ser abordado na sua resposta, conforme nós vamos ver daqui para frente, agora com o espelho de correção e depois com o modelo de questão nota 10, tá? Então aqui, ó, a identificação do problema jurídico central, um ponto. Para tirar ponto, tem que identificar corretamente que o núcleo da questão é definir a natureza da relação jurídica litigiosa para fixar a competência interna no STJ. Você tem que identificar corretamente, né? Como vimos aí assim. 2. Natureza jurídica dos serviços sociais autônomos da relação discutida. 2 pontos. Então, o que você deveria responder aqui para tirar 2 pontos? Explicar que o sistema S tem natureza privada e que a ação de ressarcimento por contrato de obras e serviços voltada à recomposição de patrimônio próprio configura relação de direito privado. Muita gente para aqui, ó. Fala, mas fala genericamente. Certo? Muita gente para aqui. Você que está se preparando aqui, através de nossas questões cursivas aqui no canal do Alto Rendimento Jurídico, com certeza vai tirar isso aqui agora. 2 pontos. Porque você vai explicar conforme tem que ser explicado. Certo? Item 3. Também vale 2 pontos. Fiscalização pelo TCU e seus limites. Para você tirar 2 pontos, explicar corretamente que a fiscalização do TCU, ainda que admitida pelo artigo 5º da Lei 8.443 de 1992, não transforma a relação contratual privada em relação de direito público. A maioria das pessoas ia para aqui, ó, sem fundamento jurídico. Não ia saber isso aqui. Artigo 5º da Lei 8.443 de 1992. Ah, mas a banca coloca isso no gabarito, no espelho? Coloca. Pior que coloca. Por isso que ninguém consegue tirar 10. É praticamente impossível uma pessoa tirar 10 numa prova discursiva, porque tem muitas nuances no espelho das bancas. Critério de competência interna do STJ, 2 pontos. Mais uma vez, ó, tem que aplicar corretamente o artigo 9º do regimento interno do STJ e explicar a competência interna definida pela natureza da relação jurídica litigiosa e não pela simples presença de fiscalização do TCU. Tudo isso aqui você tem que estar no julgado, e por estar no julgado de extrema importância recente, você tem que saber. Certo? Item 5.
Indicação da seção competente, 2 pontos. Isso aqui também você tem que saber. Tem que saber que a segunda seção é direito privado. Certo? Mas não dá para simplesmente indicar a segunda seção sem justificar. Indica corretamente, né? Especialmente das turmas de direito privado, por se tratar de ação de ressarcimento decorrente de contratos de obras e serviços regidos pelo Código Civil. Isso sim é uma resposta completa. Isso que a banca espera de vocês. Para chegar aqui, tem que destrinchar. Não adianta ser genérico. Aqui, é basicamente, também toda a questão discursiva tem clareza, coesão, gramática, né? Então isso aqui você tem que tirar um ponto. Tá? Sua resposta tem que ser objetiva, bem estruturada, certo? Sem garrancho. Isso aqui é ponto dado, você não pode vacilar nisso. Aqui é um quadro de atribuição de notas, que a gente colocou também para vocês depois darem uma olhada. Agora, modelo de resposta à nota máxima. Certo? Aqui a gente fez o modelo do alto rendimento jurídico, que a gente acha, né, que seria uma resposta à nota 10. E vamos aqui, como que seria essa resposta? A relação litigiosa possui natureza de direito privado. Ponto 1. Embora as entidades do Sistema S exerçam atividades de interesse público e estejam sujeitas ao controle pelo TCU em determinados aspectos, elas possuem natureza jurídica privada, não integrando a administração pública direta ou indireta. No caso, a ação ajuizada busca ressarcimento por suposto superfaturamento em contrato de obras e serviços realizados em unidades operacionais da própria entidade. Trata-se, portanto, de controvérsia contratual e patrimonial, voltada à recomposição de patrimônio próprio da entidade, sem discussão direta sobre lesão ao erário público. A fiscalização do ATU não altera essa conclusão. O artigo 5º, inciso 5 da Lei 8.443 de 1992, fundamento legal aqui, ó, necessário também, autoriza o controle sobre determinadas entidades e recursos. Mas essa fiscalização não transforma automaticamente uma relação contratual privada em relação ao direito público. No STJ, a competência interna das seções e turmas é definida pela natureza da relação jurídica litigiosa, conforme o artigo 9º do Regimento Interno do STJ. Assim, como a causa de pedir decorre de contrato regido pelo Código Civil, a matéria de direito privado. Por isso, a competência é das turmas da segunda sessão do STJ e não da primeira sessão. A existência de apontamento do TCU sobre superfaturamento pode justificar a pretensão ressarcitória, mas não modifica o regime jurídico da relação discutida, nem desloca a competência para os órgãos de direito público. Senhores, com essa resposta, com certeza seria nota 10. Colocamos aqui também algumas dicas, observações para vocês, as pegadinhas, os erros que comprometem a nota, certo? Pessoal, esse PDF, essa questão, né, que fizemos aqui, super importante, super relevante, né? Ela vai ser colocada no nosso clube do alto rendimento jurídico, que a gente vai colocar aí na descrição do vídeo, para vocês darem uma força, né, para o canal, darem uma força para o alto rendimento jurídico continuar produzindo esses conteúdos de qualidade para vocês. Tá? É um preço muito módico, menos de R$5 por mês. Acho que, salvo engano, o plano anual, a assinatura anual, é R$59. Então, e você vai ter acesso a diversas questões recentes, discursivas, nesse padrão aqui, certo? Nesse padrão excelente aqui, que cursos aí cobram R$1.000, R$2.000, até R$5.000 já vi cobrando. Você vai ter acesso a essas questões detalhadas, tá? De questões discursivas, e a gente também coloca lá resumo dos informativos, enfim. Então a gente pede uma força aí de vocês para que a gente possa continuar postando esses vídeos, postando informações também no Instagram do Alto Rendimento Jurídico, tá bom?
E então a gente pede que, se você não conseguir se afiliar aí ao clube, a RJ, pelo menos se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, pra gente saber se a gente está no caminho certo também, tá bom? E a gente agradece aí sempre o carinho de vocês, as mensagens que a gente recebe, que a gente tem recebido, no Instagram, aqui no YouTube também. Então, é isso, pessoal. Sucesso aí na jornada de vocês e até o próximo vídeo.